Cine Amazônia, 18 anos, edição comemorativa. Rondônia, 40 anos, foi contemplado pela Lei Aldir Blanc através do edital 32/2021, Sejusel Codec. Segunda edição Pacaás Novos, prêmio Difusão de Festivais, Mostras e Feiras Artístico-Culturais, Eixo 1, Festival Cultural, categoria F, Audiovisual. Cine Amazônia, 18 anos, edição comemorativa Rondônia, 40 anos. Mostra Memória Adrian Cowell e Vicente Rios, 50 anos de acervo. Exibição de filmes dos cineastas Adrian Cowell e Vicente Rios. Ambos, em parceria, filmaram por 50 anos a região amazônica, sua beleza natural, as culturas dos povos da floresta, a violência e destruição de territórios na Amazônia. Sua principal obra é A Década da Destruição, na qual documentou a invasão e a destruição da Amazônia nos anos 1980. O contato com povos indígenas em isolamento, assassinato de ambientalistas e defensores da floresta, a exemplo do seringueiro Chico Mendes. Assistam à mesa Adrian Cowell e Vicente Rios, 50 anos de acervo, que temos como convidados e convidadas a professora doutora Elizabeth Kitamura, da Universidade Federal de Rondônia, a documentarista Estela Osvaldo Cruz Penido, da Fiocruz, e o agrônomo e ambientalista Brent Millikan, onde analisam a contribuição do legado dado pelos filmes de Adrian Cowell e Vicente Rios para a presente e gerações futuras. Mediador, Juliano Araújo, doutor em multimeios pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Rondônia, onde lidera o grupo de pesquisa e extensão em audiovisual. Olá a todas, todos e todes. Eu sou o Juliano Araújo, sou professor da Universidade Federal de Rondônia e farei a mediação desta mesa, que se chama 50 anos Adrian Cowell, a Década da Destruição, que é uma das atividades dessa edição especial do Cine Amazônia, 18 anos de festival e 40 anos do estado de Rondônia. Eu agradeço muito a Fernanda Copanax e ao Jurandir Costa pelo convite. É uma honra poder estar aqui com vocês. Com uma obra audiovisual produzida no decorrer de 5 décadas, Adrian Cowell contribuiu justamente para chamar a atenção do Brasil e do mundo para questões fundamentais da vida no planeta, especialmente na Amazônia e, sobretudo, para nós, aqui em Rondônia. A Década da Destruição é uma série de 11 documentários dirigidos por Adrian Cowell, junto com Vicente Rios. Dentre os documentários da série, para citar apenas alguns, eu destacaria Na Trilha do Zurubeu-Auau, Nas Cinzas da Floresta, Financiando o Desastre e Chico Mendes, Eu Quero Viver, né? Títulos muito importantes para nós aqui em Rondônia. E para conversar sobre o trabalho do Adrian Cowell, nós recebemos nesta mesa 3 grandes nomes, né? 3 pessoas muito importantes, né? A primeira delas é a Estela Penido, né? Eu passo a palavra para a Estela se apresentar agora. Boa tarde, bom dia. Estou muito contente de estar aqui. É pena não ser presencial, a gente poder estar em Porto Velho. Agradeço a Fernanda e ao Jurandir a oportunidade de estar aqui. E realmente é sempre importante a gente estar
conversando sobre a obra fílmica do Adrian Cowell. Mas, assim, eu trabalhei, sou pesquisadora adjunto lá da Casa Oswaldo Cruz do Fiocruz e tive a oportunidade de coordenar um projeto grande que trouxe o acervo de filmes do Adrian Cowell para o Brasil, que era um desejo dele. Enfim, eu tive a oportunidade, pelo meu trabalho na Casa Oswaldo Cruz, de poder levar à frente esse projeto, de trazer o acervo para o Brasil. Depois a gente fala mais um pouco. Obrigado, Stella. Eu passo a palavra agora para o Brent Millikan. Oi, todo mundo. Prazer estar aqui. Eu queria também agradecer o convite da Fernanda e do Jurandir e parabenizar o Cine Amazônia pelos 18 anos, né? Que realmente foi uma iniciativa pioneira, né? Em termos de festival de cinema e valorizando a produção cinematográfica na Amazônia, inclusive de cineastas da Amazônia. Então, parabéns por mais essa edição do festival. Esperamos que no ano que vem possa ser mais presencial, como já fizemos no passado, né? A minha experiência com o Adrian assim, é meio misturado, com o Adrian e a equipe, né? O Vicente e o Vanderlei de Castro também. Uma mistura, eu digo, no sentido de trabalho e de envolvimento em processos, em dinâmicas de transformação política, de campanhas da sociedade civil, e em que os filmes tiveram um papel muito importante, né? E isso misturado com amizade também, né? Então, eu posso falar um pouco da convivência pessoal com o Adrian e a equipe, mas depois eu falo mais sobre isso, mas só para início de conversa, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado, Brent. Eu passo a palavra agora para Elizabeth Kitamura. Bem, boa tarde a todos e todas. Eu agradeço o convite, né, para falar mais uma vez aqui sobre Adrian Cowell. Agradeço a você também, Juliano, por nos apresentar. Eu sou professor, atuei no Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Rondônia, hoje estou aposentada, né, e ainda sou integrante do grupo de pesquisa em extensão audiovisual, que é o grupo que o Juliano lidera também, né? E também durante o meu doutorado, né, no início do doutorado, eu tive um contato mais íntimo com os filmes de Adrian Cowell, né? E desse contato resultou o meu livro, né, Cinema e Educação, o conflito socioambiental na representação fílmica de Adrian Cowell. E gostaria de falar um pouquinho, né, sobre o que está no conteúdo, né, deste livro que prioriza a década da destruição. Obrigado, Elizabeth. Bom, então, para a gente começar agora essa conversa, né, esse diálogo, eu passo a palavra para a Stella. É contigo, então, Stella Penido. Vamos te ouvir. Eu pensei em fazer um comentário aqui, que é da importância do acervo, uma coisa que eu tinha consciência desde que eu comecei o projeto, em 2005, que foi quando eu conheci presencialmente o Adrian e o Vicente, lá em Porto Velho, exatamente. Em 99, eu organizei uma mostra de filmes no Rio sobre a Amazônia, só a filmografia da Amazônia, pude passar um ano só vendo filme. Acho que teria que ver, agora hoje em dia seriam 2 anos para ver todos os filmes. E realmente os filmes do Adrian, eles se sobressaíam, quer dizer, sabe, assim, tipo, não tinha dúvida, assim, pela narrativa, pela proposta do documentário, assim, era... E aí eu tinha um amigo em comum, que é um jornalista, o Ricardo Ares, me deu o contato e eu consegui que ele mandasse os filmes para essa mostra. E para a mostra que eu organizei. E o Jurandir, quando ele organizou, e a Fernanda, a primeira mostra, a gente conversando, foi falando dos filmes que eu tinha usado, e ele, a iniciativa deles, convidaram o Vicente e o Adrian para vir a Porto Velho. Eu conheci o Adrian e o Vicente, e o Adrian estava com aquela questão de trazer o acervo dele para o Brasil, para o IGPA, para o Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia da PUC de Goiás. Na época não era PUC, né? Era a Universidade de Goiás. E eu cheguei aí no final do ano de 2005 e o IGPA tinha uma área que iam construir, ou que estava construída, mas não estava totalmente assim, organizada.
e o Adrian com acervo para doar, porque o IGPA foram co-realizadores desde 1980. Foram uma produção da empresa do Adrian, nem lembro o nome, ou da BBC, eventualmente, e a Católica de Goiás. E eu, como sempre, já trabalhava na Amazônia, já desde a década de 90, e trabalhava com acervo de imagem e movimento, achei que tinha abertura na Casa de Oswaldo Cruz para propor esse projeto, e tive abertura, e nós conseguimos captar recursos, porque realmente era outro governo, a Marina Silva era ministra do Meio Ambiente, eu conheci algumas pessoas do Ministério da Cultura também, enfim, e conseguimos dinheiro para trazer o acervo, e foi um projeto muito legal, porque não foi pago um tostão, entrou como patrimônio brasileiro. Quer dizer, o projeto foi feito no sentido de que a gente sabe que era uma história que não estava em nenhum outro lugar. Quer dizer, aquela memória ali da filmografia do Adrian, sobretudo da década da destruição, só existia ali. Então, daí a importância. E tudo foi construído dentro dessa ótica e como consequência, entrou sem pagar imposto nenhum, assim, foi tudo muito bem feito. Eu e a Luísa André, uma parceira lá da Fiocruz, e deu tudo certo. Então, assim, querendo falar um pouco disso, quer dizer, eu tenho ouvido assim, uma frase que só ontem eu entendi, quer dizer, o futuro é ancestral. O futuro é ancestral na medida que os conhecimentos tradicionais vão apontar para uma resolução, para um equacionamento das questões atuais, né? Quer dizer, é impossível você inserir o futuro através da memória. Então, através da memória que você tem, você se inspira para pensar o futuro, né? Então, assim, e aí eu pensei que isso se aplica muito ao trabalho do Adrian, também que essa frase, o futuro é ancestral, tem muito a ver com os dias de hoje, né? Com a força dos movimentos sociais, do movimento indígena hoje. Mas tem muito a ver, como também que tem a ver com a região de Rondônia, né? Foi o acervo de fotos do Dana Merrill. Quer dizer, foi a partir do acervo de fotografias do Dana Merrill que teve na região, que não era Rondônia ainda, né? Ainda era o estado do Amazonas. Ele fotografou a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré em 1910, depois de 2 tentativas no século XIX que não deram certo, e ele fotografou. Então, esse acervo de fotos, que depois foi descoberto pelo historiador, jornalista Manuel Rodrigues Ferreira, que já faleceu, ele deu uma história engraçada, alguém do jornal entregou, disse, tem umas fotos, aí quando ele foi ver, era uma caixa enorme de negativos de vida, ele fez uma pré-seleção, e a partir dali ele pesquisou e viu do que se tratava, quer dizer, é o registro que se tem, quer dizer, o conhecimento que se tem sobre a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, as imagens dos trabalhadores de turbante, sabe? Então, isso foi muito importante para a seção de Rondônia, mais do que eu, né? Eu fiz o projeto lá do Oswaldo Cruz na Amazônia, entrei em contato com esse acervo de fotos da Ana Mary, depois procurei mais e pesquisei mais também, né? Então, acho assim que se equipara o trabalho do Adrian em relação à Amazônia e talvez até a Rondônia mesmo, se equipare à importância do acervo fotográfico do Dana Merrill, né? Para a história de Rondônia, né? Tem uma outra coisa interessante também, né? Eu tenho muito interesse pelo início da vinda do Adrian aqui para o Brasil, né? Quer dizer, ele veio muito jovem, com 23 anos, e uma expedição na Universidade de Cambridge, porque ele é historiador, né? Se formou em História no Cambridge, e veio com a expedição, quando chegou no Rio, resolveu ficar mais tempo, passou 7 meses no Xingu, teve a sorte de conhecer o Darcy Ribeiro, Antônio Calado, e que apresentaram ele ao Cláudio Orlando Vilas Boas. Isso foi fundamental para ele. E até tem um trechinho aqui, que é um texto que ele escreveu aqui eu vou ler, tá? Um acervo fotográfico ou fílmico registra um número de eventos não relacionados que frequentemente são testemunho de uma variedade de temas. Porém, o que acho notável sobre o que o acaso registrou nestes documentos, quer dizer, nos filmes dele, foi a imensa transformação da Amazônia nos últimos 50 anos. Há 50 anos, era inconcebível que a humanidade pudesse ameaçar a floresta. Referia-se
a Amazônia como um inferno verde e era vista como uma enorme força elemental da natureza que, por puro capricho, matava ou poupava os homens que ousavam penetrá-la. É o caso lá dos trabalhadores que morreram, né, na construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Quando cheguei a esse país, embora o presidente Juscelino Kubitschek estivesse iniciando a construção de Brasília e começando a abrir a Amazônia por terra, parecia inconcebível que a Amazônia pudesse chegar a correr tamanho risco, que fosse preciso proteção de polícia ambiental e helicópteros, ou mesmo que precisasse de um fundo Amazônia para dar incentivo e impedir que a floresta fosse derrubada. Contudo, o que o acervo registrou foi a maior incineração de matéria orgânica feita pelo homem na história do mundo. Você está falando do desmatamento, é um processo que é totalmente atual, né, com o governo atual, né, a gente vê como está atual, né? Talvez em algum momento a gente pudesse ter achado, depois da realização da série da década da destruição, talvez em algum momento a gente pudesse até achar que aquilo foi coisa do passado, né? Mas hoje, infelizmente, parece que não mudou nada e piorou, enfim. Então isso é muito... Então, isso é a atualidade do trabalho do Adrian. E você mexendo com a questão da memória, né? Que você está tratando no acervo que fala de 50 anos, mais de 50 anos. Entende? Então, ele tem uma... E ele tem uma outra coisa que eu acho incrível, é que o Adrian, ele, como o Eduardo Coutinho, que a gente conheceu, ele tinha assim, um amor grande pelos personagens. Então, assim, ele ia atrás dos personagens. Depois o Coutinho foi falar isso recentemente, quer dizer, mais recentemente do que a época da década da destruição. Mas o Adrian, ele ia procurando o personagem, onde que ia ter uma história. Não, aqui tem uma história. Então, ele filmava, às vezes acontecia de ele estar filmando e aí a pessoa ia viajar, acabava aquela história. Tem até um caso, se o Vicente estivesse aqui, poderia lembrar. E aí, depois, 20, 30 anos depois, ele volta. Né? Então, para mim, você falou na trilha do Zurueu-Auau, para mim, assim, é uma joia no acervo, mas o destino do Zurueu é o destino do Zurueu-Auau é incrível, né? Porque ele volta. Então, você só vê fisicamente o Tari, o irmão dele, e aquela história, né, que ele vai lá e mostra a coisa do Alfredão, lá do seringueiro, que raptou a indígena, e toda aquela história. Mas você vê aí que ele, durante esses anos todos, ele estava afetivamente ligado àquela história. Então, isso é uma coisa da memória, é uma coisa dele, está no filme dele. Quer dizer, essa coisa que a gente pode ler e dizer, não, há 50 anos, ou hoje você tem uma dimensão histórica imensa que permite você olhar para o futuro e pensar esse futuro. Ele tinha isso na própria realização dos documentários, né? Essa coisa de voltar, aquela história com os Panará também, aquele filme super lindo, né? Então é isso. Queria falar esse aspecto da memória dentro do acervo e que mostra a força que tem. Porque ontem também, só para terminar aqui, que eu vi uma coisa que eu achei bonita, no evento que está tendo lá no Museu do Amanhã. Alguém falou assim, não, a floresta que a gente entra hoje é uma floresta que tem sido habitada, não são essas centenas de grupos indígenas. Já existiu muito mais gente ocupando aquela região do que hoje. E você tem registros não só arqueológicos, de sítios arqueológicos, como a própria domesticação da mandioca, você tem as trilhas, a forma de entrar na floresta. Então, você tem... A floresta amazônica hoje ela é fruto de milhares de anos de ocupação, sabe? Assim, até assim como de observação dos peixes, qual é a época que você pode pescar, não pode, não posso pescar agora, senão não vai ter peixe aqui nesse lago no próximo ano, daqui a 2, 3 anos. Então, isso tudo é uma forma de ocupação e de pensamento sobre a floresta, que não está registrado em livros, não sei o quê, ou vai estar mais a nível de história oral, mas, enfim. Então, eu acho que o trabalho dele soma isso. Enfim, era o que eu tinha para falar. Obrigado, Stella. Depois a gente conversa mais um pouquinho. Agradeço a sua contribuição. Passo a palavra agora para o Brent Millikan. É contigo. Tá.
Obrigado, Juliana. Então, eu vou tentar relatar um pouco a minha experiência e convivência com o Adrian e a equipe dele, e ressaltando alguns pontos que eu acho que são especialmente importantes, né? E, de fato, acho que a gente pode ver que assim a obra do Adrian, em conjunto com sua equipe de produção, aí especialmente me refiro a Vicente Rios, atrás das câmeras, e o Vanderlei de Castro como técnico de som, e também pessoa que estava muito envolvida na utilização dos filmes, né? Que foi pioneira e fundamental, com características muito importantes, né? Retratando questões que continuam super atuais, né? A gente vê a obra e como é importante para uma reflexão hoje. E para a gente ter esse resgate, esse registro de processos de transformação na Amazônia, é uma referência muito importante e tem características importantes. Uma coisa é até a questão do tempo, né? O fato de você ter um projeto cinematográfico de acompanhar processos de mudança em Rondônia durante 10 anos, nos anos 80, isso foi uma coisa... Até hoje não conheço nenhum outro projeto dessa natureza. E uma outra característica é sempre buscando, assim, mostrando as histórias das pessoas e ouvindo as vozes das pessoas que tipicamente não são ouvidas, né? São invisibilizadas, né, no meio de todo o processo de mudança que acontece. Claro que ele entrevistava o governador de Rondônia, outras pessoas, mas dando essa atenção para as pessoas comuns, né? Que na realidade a sua história precisa ser ouvida, né? Um exemplo foi o Renato, o migrante que ele filmou, inclusive durante vários momentos, né? Quando ele primeiro foi assentado pelo INCRA num lote de terra de baixa qualidade, depois acompanhou o que aconteceu. Ele teve que sair e trabalhar como meieiro na terra dos outros. Aí foi contando a história que aconteceu com ele. Então, isso é uma coisa não se faz se não tiver esse tempo e essa atenção, né, de ouvir as pessoas e de buscar as pessoas para que elas possam contar a sua história. E uma outra característica, depois eu vou comentar um pouco mais, é a preocupação em que o cinema, o documentário seja aproveitado, né? E que seja um instrumento de reflexão, e trabalhando com outros parceiros, mas que isso possa acontecer. Então, eu acho que, assim, para que um documentário possa cumprir seu papel de reflexão na sociedade, mas, de uma certa forma, precisa de protagonismo para que isso aconteça. Não basta só produzir, precisa pensar em como fazer esse aproveitamento da produção. Então, a minha primeira experiência, o contato com a equipe do Adrian foi nos anos 80, justamente durante a época da década da destruição. Eu estava fazendo pesquisa em Rondônia, pela Universidade da Califórnia, para minha tese, e o meu interesse em Rondônia foi em função do Polo Noroeste, o projeto financiado pelo Banco Mundial em Rondônia, que tinha como foco a pavimentação da BR-364 entre Cuiabá e Porto Velho, mas seria um projeto de desenvolvimento rural integrado e tentando lidar com toda uma série de questões sociais e ambientais também. Foi um projeto muito controvertido dentro do próprio Banco Mundial, se devia financiar ou não, e com a comunidade econômica, com outras entidades da sociedade civil. Então, já de início, era um projeto assim considerado de alto risco, né? Então, eu fui para Rondônia nessa época para pesquisar esse processo de transformação que estava acontecendo. Eu foquei muito, um pouco na linha do Adrian, foquei muito na vida das pessoas que eram migrantes nos projetos de assentamento, especialmente nos projetos em Ouro Preto do Oeste e Cacoal, fazendo pesquisa, fazendo entrevista. E nesse processo conheci uma das pessoas que participou das filmagens do Adrian, que foi o Gabriel Ferreira, que na época era do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, era assistente do Philip Fernside, fazendo uma pesquisa sobre o sistema de produção, a agroecologia e os impactos socioambientais, as questões de capacidade de suporte
que tinha muito a ver com as questões hoje que se fala sobre a sustentabilidade da agricultura, principalmente nos trópicos. Então, através do Gabriel, eu fiquei sabendo do Adrian. Ele comentava, né, sobre o inglês muito gentil, muito refinado e, ao mesmo tempo, muito comprometido com sua equipe, que ele tinha participado das filmagens. Logo depois, quando eu voltei para a Califórnia, e comecei a contribuir através dos meus trabalhos que eu estava escrevendo sobre o Polo Noroeste, de toda uma discussão que estava tendo entre organizações da sociedade civil do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, sobre a política socioambiental do Banco Mundial, em que o Polo Noroeste foi um estudo de caso de uma campanha que envolvia outros casos, como na Índia, na China, etc., hidrelétricos, outros grandes projetos, né? No caso de Rondônia, o Polo Noroeste com a pavimentação da BR-364. Aí, nessa época, também encontrei com o Adrian, que estava lá em Washington, inclusive acompanhando audiências públicas que estavam no Congresso, uma que eu participei com José Lutzenberg, que, como vocês devem saber, depois chegou até ser o secretário especial de Meio Ambiente no governo Collor. Naquela época, né, era um dos fundadores do movimento ambientalista no Brasil, a Agapan, a Fundação Gaia, no sul do Brasil, e foi uma figura super importante no ambientalismo brasileiro e narrou vários filmes do Adrian também. Então, ele estava envolvido nessa discussão, no debate que estava tendo sobre o Banco Mundial, até que ponto o Banco Mundial tinha uma política socioambiental coerente ou, de repente, as pressões políticas acabavam prevalecendo sobre a análise mais objetiva dos riscos e impactos socioambientais. Então, os filmes do Adrian, já naquela época, eram importantes, porque estavam retratando o que estava acontecendo, né? Então, passava trechos do filme dentro da audiência, no Congresso, etc. Então, teve um papel muito importante nas discussões sobre a política socioambiental do Banco Mundial. Em seguida, também teve um papel importante na discussão sobre o papel do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que estava financiando a continuação da pavimentação da BR-364 entre Porto Velho e Rio Branco. E naquela época teve toda uma mobilização do movimento dos seringueiros, liderado por Chico Mendes e outros companheiros, em que o próprio Chico foi uma personagem importante nos filmes do Adrian, também retratando o que estava acontecendo, né? E essas filmagens, toda a participação, a relação com o Adrian, também contribuiu para a projeção do Chico Mendes. Então, a gente vê como teve uma sintonia entre o que estava sendo retratado nos filmes e o trabalho do Adrian e a utilização dos filmes, né? Depois, um outro momento importante foi na abertura política no Brasil, em 85, 86, em que o Ângelo Angelin era um governador tampão, indicado pelo PMDB, e o Gabriel Ferreiro, que tinha sido assistente do Philip Fernside e participando dos filmes do Adrian, foi secretário de Agricultura, uma pessoa com uma visão completamente diferente, uma visão de comprometimento com o agricultor migrante, com as populações tradicionais, povos indígenas, seringueiros, etc. E com esse compromisso e com pessoas interessantes no momento político interessante, especificamente no caso de Rondônia, teve um momento em que foi possível organizar debates super importantes sobre o que estava acontecendo em Rondônia, usando os filmes do Adrian como uma referência. Em 86, junho de 86, fizemos um evento no Colégio Carmela Dutra, em que participaram representantes de movimentos sociais, o Lutzenberg veio o Pedro Wilson, que era o reitor do IGPA, Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia da PUC de Goiás, que sempre foi o parceiro do Adrian nos filmes, né? Enfim, vieram várias pessoas, o próprio governador de Rondônia participou, inclusive teve uns debates acalorados durante esse evento, entre o Lutzenberg e o governador de Rondônia, mas foi assim, um momento importante, até uma coisa, se imaginar, será que isso seria possível hoje em Rondônia fazer uma coisa assim? Né? De qualquer forma, eu acho que com apoio ou sem apoio do Estado, eu acho que precisa ter esse tipo de debate importante e o uso do cinema nesse sentido. Então,
era assim, né, passando filmes do Adrian e depois fazendo debate com o movimento social, cientista, autoridade política, né, pessoas de Rondônia, pessoas de fora. Então eu acho que um momento riquíssimo, muito importante, né? Ah, só para terminar, algumas outras coisas. Quando eu trabalhei no Ministério do Meio Ambiente entre 2000 e 2007, nessa época, contribuí para a indicação do Adrian, Estela e Vicente para infelizmente o Vanderlei já tinha falecido nessa altura, né? Mas a equipe do Adrian equipe para o Prêmio Chico Mendes, que ganharam na categoria Arte e Cultura em 2007. Então, lembrando disso, né, Estela? Foi um momento também muito merecido, né? Esse reconhecimento. E esse ano eu só queria, depois, se a gente tiver mais tempo, mas para dizer mais no final, mas esse grupo de pessoas que tem uma ligação histórica com o Adrian, a gente está trabalhando na organização de uma mostra de vários filmes e debates esse ano, uma série. Então, bem na linha que vocês estão fazendo. Fizemos um evento, inclusive, no Festival de Cinema de Brasília, no ano passado, mas pegando vários temas, né, da questão, até considerando as questões das regiões, os temas, os momentos históricos, para fazer mais ou menos seguindo essa linha de um debate com cientistas, com representantes, lideranças de movimentos sociais, com pessoas do Congresso, e fazendo esse exercício de pegar temas dos filmes do Adrian que continuam relevantes, com filmes de outros cineastas, muitos dos quais foram inspirados pela obra do Adrian e equipe, e fazendo essa ponte entre passado e presente, até como base para fazer uma reflexão futuro sobre a Amazônia, que a gente acha até que nesse ano eleitoral é muito importante. Então, para quem tiver interesse, fiquem antenados e vamos tentar divulgar bastante. A gente espera no segundo semestre poder fazer isso, ou em junho ou no segundo semestre, a gente está vendo ainda as datas exatamente. E só para dizer, a gente acha super importante continuar, que esse material continua sendo aproveitado, né? A exemplo que a Elizabeth tem feito, de usar o cinema como objeto de pesquisa e também de discussão dentro do ambiente acadêmico, dentro da sociedade civil, sobre esses temas que continuam super relevantes para Rondônia, para toda a Amazônia, para o Brasil, para o mundo, no final das contas. Então, obrigado. Obrigado, Brent. Agradeço a sua fala, as suas contribuições, e passo a palavra agora para Elizabeth Kitamura. É contigo. Olá, Estela, olá, Brent. Eu acho que vai ser um tanto repetitivo para vocês, porque eu vou debruçar no conteúdo fílmico, né, diferente de vocês que experienciaram um período tão rico, né, e acompanharam a produção do Brent. Caramba, ouvir a Estela, né, Juliano, contar essas histórias, e o Brent também, né, que foi um participante ativo aí dos movimentos sociais, né, dos movimentos ambientalistas, né? É sempre bom, viu, Brent? Nossa, são assim coisas que a gente poderia ter tido contato até mais, né, Juliano? Né? Para nós que trabalhamos aí com o pessoal do Departamento de Jornalismo. Então, eu vou tentar ser breve, e eu gostaria de apresentar para o público, né, as imagens eu acho importante apresentar as imagens de Adrian Cowell, né? A primeira imagem que eu trago para vocês, esta imagem que eu achei muito interessante, do Vicente, né, carregando a câmera 16mm que ele utiliza até hoje, né, e o Brent ao lado dele aí, segurando aí, né, para gravar o som, né. E eu gostaria, então, de dar uma... Não é o Vicente, Oi. É o Vicente, não é? O Vicente, sim, o Vicente é que está olhando para a foto, né, do lado esquerdo, né, e o Adrian Cowell, então, aqui, né, os dois com a chinelos havaianas, é isso? Ou da época, né? Eu achei isso muito curiosa, essa imagem, né, saudosa também. Então, vamos lá. A biografia de Adrian Cowell expressa na totalidade de suas realizações como documentarista um cineasta engajado em mostrar para o mundo os conflitos sociais que desvelam o injusto sistema econômico, né, como explicou o Brent, né, agora há pouco, né, ele acompanhou aí como foi a ocupação, os planos governamentais, né, Polo Noroeste, e político atuante no mundo contemporâneo. A sua habilidade em mover-se pelos cantos mais remotos da Terra, como um documentarista,
possibilitou a ele coletar imagens que exibem a dura face das barbáries cometidas quase sempre nas fronteiras do planeta, né? Ele também documentou ali na Ásia, na Birmânia, né? Sobre o ópio, né? São imagens preciosas que nos sensibiliza para o que está distante e faz refletir sobre as consequências nefastas do capital sem fronteiras. É muito interessante, né, as falas do Adrian, eu também, como a Estela, eu escolhi um trechinho aqui da fala dele, que foi colhido daquele livreto que a Estela exibiu, né? O seguinte depoimento de Cowell sobre essa experiência na Amazônia ilustra muito bem a barbárie cometida contra os indígenas brasileiros, né? Deixa eu colocar aqui a imagem do Tari olhando para a câmera de Cowell. O Tari está ali observando, né, a câmera, de onde vem o ruído, a câmera escondida, né, no primeiro contato, né, com os Uruê-Uauau, né, junto com a FUNAI. O seguinte depoimento de Cowell: eu estive com os Vilas Boas, né, como mencionou Estela, na primeira expedição deles para a tribo Panará. E depois de 2 anos de contato, 80% da tribo estavam mortos. Ela está contando sobre os Panará, né? Não aqui dos Uruê-Uauau. Essa era uma ameaça muito real de possibilidade de extinção. Cláudio Vilas Boas levou de avião os 79 sobreviventes dos Panará para o Xingu, e eles pareciam vítimas de campo de concentração da Alemanha na época dos nazistas. E ele tem esses documentos imagéticos, né, os testemunhos imagéticos. Realmente, eu nunca vi um povo tão magro e tão doente como eles. Mas ali dentro do parque, eles se recuperaram, aumentaram a população, especialmente aumentaram a autoconfiança. Confiança é uma das primeiras coisas que caem quando brancos fazem contato com uma tribo desconhecida, né? Então, aqui você tem uma cena, né, extraída do filme Na Trilha dos Uruê-Uauau, né? E como mencionou a Estela, foi por um longo tempo que ele acompanhou, né, os Uruê-Uauau, mas ele documenta aqui, né, já mostrei antes, aqui no Festival de Brasília, o funcionário da FUNAI, né, com a mão nos ombros, né, de Tari, e esta cena, não é o mesmo Tari, cacique Tari, já doente, uma cena extraída do filme O Destino dos Uruê-Uauau, né, não muito distante do que ele descreve aqui. Mas são as suas inúmeras viagens para a Amazônia que consolidaram a sua imagem de cineasta engajado nas causas transnacionais. Essa sua habilidade e dedicação em registrar e mostrar para o mundo a realidade nas recônditas florestas da Amazônia foram vitais para o debate político internacional. Isso é muito interessante, sabe? Eu sempre fiz isso para os alunos de comunicação, né? No caso, nossos alunos jornalistas, né? Que serão futuros jornalistas. É muito importante o lance dele ter optado por veicular, né, o seu conteúdo fílmico nos canais independentes e principalmente na BBC de Londres, né, os projetos que ele desenvolveu para a BBC de Londres, porque ele sabia que o alcance da audiência seria maior, né? E isso é dito também, né, no catálogo ali da mostra, né, de 2008, né, pelo Ricardo Arndt, né, que o nome, um amigo que a Estela cita, né, que os movimentos atuais, né, que criticam, né, as queimadas, né, na Amazônia, o avanço das queimadas nesses últimos anos, né, ou em outra parte do mundo, né, mas a importância da Amazônia tem muito a ver
né, muita relação com esses conteúdos fílmicos que talvez tenham sido vistos pelos avós ou pais desses jovens que estão engajados hoje pela luta ambiental, né? Isso eu acho muito interessante, né? E já que nós estamos aqui visualizando o Tari, e o Brent também mencionou, né, sobre outros cineastas jovens que provavelmente têm como referência, né, os filmes de Adrian Cowell. Não sei se podemos afirmar com certeza, mas pelo conteúdo, né, que estão sendo veiculados, né, no último festival Tudo é Verdade, não é? Deste ano, né, foi exibido o último filme exibido foi O Território, né, que inclusive foi o Brent que informou a gente antes, né, O Território, que dá continuidade, né, dos conflitos que estão acontecendo no território do Zuru-Uauau, né, e acrescenta, então, novos atores sociais, como a Ivaneide Bandeira, né, e outros líderes jovens, né, do Zuru-Uauau, né, inclusive as tragédias que acontecem, né. Então, é muito interessante assistir o Território, né, eu recomendo assistir o Território, porque se você tem, né, aqui o Tari curioso olhando, né, em direção à câmera de Adrian Cowell, né, no Território você tem um líder jovem, né, o Uruguai, que diz assim: um jornalista quer autorização para filmar aqui na nossa terra? Não, eu digo o seguinte: ei, manda aí o roteiro que nós então construímos a nossa narrativa, né? Eu acho isso muito interessante, né? Outro ponto que eu gostaria de exaltar, né, seria aquilo também que Brent mencionou, né, sobre os movimentos, né, sociais da época, né? Aqui nós temos uma cena do filme Chico Mendes, Eu Quero Viver, e que também me parece, se não me engano, também ele é editado também no filme Das Cinzas da Floresta, quando dá um panorama ali da década da destruição, não é? E ele acompanhou, né, o Chico Mendes por um bom tempo, né? Talvez o Brent ou a Estela possa me dizer por quanto tempo. Ele acompanhou os passos de Chico Mendes no Brasil e também no exterior, né? Você tem essas cenas documentadas, né? O título Chico Mendes, Eu Quero Viver, de 89, exibe o líder de seringueiros entre seus familiares, seus companheiros de luta. Ele mostra ali, né, o pessoal conversando com seus companheiros para que não entregue suas terras, né? Porque nós temos ali a presença da multinacional, né? Bordon, né? E o avanço, né? Das pastagens, né? Da necessidade de abrir mais pastagens, né? Para a criação de gado, né? E seus companheiros de luta pela defesa das causas ambientais nos seringais, entre os congressistas estadunidenses, em campanha eleitoral e no confronto com seus inimigos em Chapuri e Acre, para representar a luta dos povos da floresta. Os registros de Cowell são intensos e de longa data nos estados do Acre e Rondônia. Né? Vamos avançar. E aqui nós temos a Barbara Bramble, né, da Fundação Nacional para a Vida Selvagem, numa cena já após a morte, né, o assassinato de Chico Mendes, né. Ela está no Congresso estadunidense, né, lendo a carta de Chico Mendes, Eu Quero Viver, né. Muito emocionante, né? Desde o seu primeiro contato com o Brasil, entre 1957 e 58, Cowell continuou a sua luta para manter o que resta da floresta amazônica, defendendo o uso de créditos de carbono, além de reeditar o material coletado durante décadas no Brasil. E é muito interessante como ele reedita, né? Como disse o Brent, são diferentes atores sociais que ele retoma em um outro momento para reeditar e dar um sentido maior, né, a cada título. Eu acho isso muito interessante, né?
e veículos, títulos circunstanciais com remontagens e edição que monitoram a degradação ambiental. Colwell participou ativamente de congressos ou festivais de cinema. Um dos seus últimos encontros com o público brasileiro foi no 2º Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Se eu estiver errada, né, alguém me corrige. Em outubro de 2009. Né? Aqui você tem, né, os movimentos sociais nos Estados Unidos, simultaneamente ali após, creio, com a morte do Chico Mendes. E uma outra imagem, né? Aqui já seria sobre a chegada dos migrantes, né? O Polo Noroeste, né? Os grandes projetos governamentais que incentivavam a ocupação da Amazônia, cujos militares acreditavam e faziam acreditar que era uma área vazia, né? Como disse como pontuou também a Estela, né? E de vazio não, era uma região habitada, não é? É isso também que o Adrian vai mostrar com os filmes Na Trilha do Zulu Uau, muitos títulos, né? Como foi como aconteceram os conflitos naquele período, né? Em contraposição à imagem, né, de um documentarista que corre o mundo para registrar os pontos extremos, né, do convívio, o encontro entre diferentes, aqui você tem a imagem do migrante que chega, né, e sem uma infraestrutura adequada, né, ele precisa entrar na mata e derrubar a mata e queimar a mata, não é? Você tem essa imagem bastante significativa, esta da Maria, que é esposa do Renato, né, mencionado já antes, e já derrubou a mata, queimando, e a família, né, o marido da Maria, o Renato, partindo novamente para um local onde ofereça melhores condições, porque a terra arenosa, né, a primeira terra, muito arenosa, não produzia o café ou o arroz, né, adequadamente, né? Nesse processo, né, de documentar, né, todas essas movimentações sociais, né, aqui eu retomo, Chico, mas eu volto a comentar sobre essas imagens, né, que fazem parte da ocupação também, né, sobre a relação do homem, trabalho, natureza, não é? Em contraposição a essa imagem do documentarista que corre o mundo para registrar os pontos extremos do convívio, o encontro entre diferentes, encontro com o outro, né? Ou a relação do homem, natureza e trabalho, a câmera de Colwell, em vários momentos, né, você tem essas cenas, né, que parecem ter consciência de que no imaginário social do brasileiro, né, outra imagem diverge dessa de cidadão do mundo, né, e opera negativamente na sociabilidade de Colwell, ou também posso dizer de ambientalista, ou José Lutzenberger, né, em terras brasileiras. Isto é, para os índios e os seringueiros, Colwell foi o defensor das florestas. Para os madeireiros locais e alguns políticos, Colwell foi visto como um empecilho para a economia e o desenvolvimento do país. E essa percepção, com outros atores sociais, né, atuais, essa relação permanece ainda com muita força, né? Isso o filme do Alex, né, comprova, né, essa relação complexa, difícil, de difícil entendimento, né, muito diferente do discurso hegemônico veiculado pelas grandes mídias, e que um documentário pode aprofundar muito mais e fazer a gente compreender como esses processos acontecem, né? Tanto que no território fica mais claro, né? No momento, né? Ele vai passar o recado de que os pobres agricultores estão sendo incentivados a ocupar reservas, né? Terras TIs, né? Territórios indígenas, incentivados por grandes fazendeiros, né? Então, posteriormente, nós já sabemos qual é a história, não é?
Então, aqui nós temos Chico Mendes, né, porque os filmes de Cowell, né, mostra o modo de vida sustentável, né, ele escreve muito bem, né, o modo sustentável dos seringueiros, o modo de vida sustentável dos seringueiros, né, ele faz assim uma descrição imagética, inclusive muito uma linguagem apropriada, né, como vivem, né, os seringueiros, e ele contrapõe então esse modo de vida com a vida deste migrante que precisa estar cumprindo a Via Crucis, e muitos deles ainda não encontraram a sua terra prometida, né? E aqui você tem o Darly Alves, né? Ele apresenta, né? Ele entrevista o Darly Alves, ele também apresenta o filho de Darly Alves da Silva, da Fazenda Paraná, né? Que seria o suposto mandante, né? Da morte, né? De Chico Mendes, né? E aqui é um fato interessante. Esse filme já não pertence à série A Década da Destruição. A Década da Destruição já é um filme de 2005, mas eu quis trazer essa imagem para vocês, né? Porque representa muito bem ainda como acontecem a interação entre a esfera política, social e econômica, né, no contexto regional. E você tem aqui o Valmir de Jesus, né, que era o chefe do IBAMA de Ji-Paraná, e aqui eu não me lembro o nome, acho que é Hélio, que era o prefeito de São Domingos do Guaporé, né, e o Hélio é, então, sócio, né, ai, meu Deus, esqueci o nome desse senhor aqui, Lebrão. que é o madeireiro. Lebrão. E também foi eleito deputado, se não me engano, né? Pelo Estado, né? E atrás você tem uma imagem muito significativa, né? Que estes dois são os operários, né? Deste senhor, né? E o olhar lançado, né? Assim, não é muito... É uma imagem que expressa muito bem como a equipe de filmagem também não era, tanto o Valmir como a equipe de filmagem não era muito bem recebida, né? Você tem uma sequência muito interessante na Batida na Floresta, né? Que descreve muito bem, né? Esse conflito de ideias, de mentalidade, né? E eu gosto muito também dessa cena de Valmir, que está olhando em direção a Valdir Halper, que era governador na época, né? Então ele tem o dedo aqui, ele olha em direção a Valmir, a Valdir, e então o Valdir então aponta o dedo, né, para Valmir de Jesus, dizendo que o problema aqui é a corrupção, a ilegalidade, o problema não está não acontece entre os madeireiros, né? O problema são os funcionários do IBAMA que são corruptos, alguma coisa desse tipo, né? E ele aponta, então, o dedo para Valmir. Então, são duas imagens interessantes, porque os dois são representantes do governo, né? E um outro tenta cumprir, né? E o outro tenta cumprir o seu trabalho, né? Então, eu acho assim magistral a forma como o Adrian Cowell documentou, né, a câmera, a fotografia, tudo, né, a contribuição de Vicente Rios e da equipe, os antropólogos, tudo. Assim, eu acho assim muito bem feita, né, a edição, tal, quando ele coloca essa sequência de imagens, né, que representam muito, né. E aí eu quero finalizar aqui, então, com, né, mais uma vez o Adrian e o Vicente Rios ali na PUC de Goiás, onde está o acervo, né, que a luta, né, da Stella em trazer, o projeto da Stella em trazer esse material tão grande, né, para o Brasil, de Londres para o Brasil. É isso. Obrigado, Elizabeth. Uhum. Bom, passamos para esse momento, enfim, de diálogo, de conversa. Enfim, eu queria só fazer aqui algumas observações, algumas questões que eu fiquei pensando a partir das falas de vocês, e sobretudo da fala da Stella, né?
e também enfim, do Brent também e Sue, Elizabeth, que o Cowell, ele era, se eu não me engano, historiador, né? Depois vocês me confirmam. Então, assim, acho que esse olhar, né, essa documentação histórica, né, por meio do audiovisual, então, assim, acho que isso é algo muito significativo, não é? E bem distante do discurso oficial que era veiculado no período, não é? Porque, por exemplo, eu também, assim, eu conheci o trabalho do Cowell por meio da Elizabeth, né, aqui colega de departamento da universidade, por meio da pesquisa dela, não é? E por exemplo, em algumas aulas, em algumas disciplinas, né, que nem, por exemplo, de jornalismo ambiental, às vezes eu trago os filmes também contrapondo ao discurso da mídia veiculado no período, né? Então, assim, eu acho que isso é muito significativo, né? Essa contra-história, né? Essa outra narrativa, a maneira como o Cowell contextualiza e mostrando esses diferentes agentes aí envolvidos em todo o processo, né? Outra coisa que eu fiquei também pensando quando vocês falaram sobre a influência do Cowell em outros, né, cineastas, documentaristas, né, que eu acho que é um trabalho que vale a pena, né, assim, a gente pensar nessa questão, e eu fiquei refletindo também um pouco sobre a minha pesquisa, né, que eu concluí recentemente, sobre os documentaristas daqui de Rondônia, e pelo menos 3, 4 deles, quando eu os entrevistei, enfim, todos mencionaram, né, assim, tem o trabalho do Cowell, a gente não pode deixar de esquecer, né, então, assim, para esses documentaristas que estavam aqui também produzindo em Rondônia, né, aí, sobretudo nos anos 90, no decorrer dos anos 2000, né, algo também que a Estela, né, mencionou, esse cuidado, né, com os personagens, né, essa relação com o Coutinho que você trouxe, esse afeto, né, até assim, no campo dos estudos de cinema, tem uma autora que ela fala sobre a questão de cinema-processo, né, então, assim, esses diretores, essas diretoras que filmaram, enfim, 20, 30, 50 anos, né, no caso do Cowell, e querendo ou não, essa relação que se estabelece com os personagens, né, e os próprios diretores, enfim, as próprias diretoras, as suas vidas também, né, acabam sendo afetadas, né, fiquei também pensando um pouco sobre isso, e algo que seria, enfim, mais uma pergunta mesmo, e aí acho que eu queria saber de você, Estela, como é que está a questão do acervo dele, né, veio para o Brasil, né, está lá no IGCA em Goiânia, né, e são os filmes, né, enfim, editados, mas também veio todo o acervo bruto, né, como é que está isso, e a gente tem uma perspectiva, só consulta no local, como está essa questão do acesso a esse material, né, que eu sei que a gente tem, por exemplo, algumas cópias no YouTube, né? Até recentemente eu participei de um laboratório de práticas pedagógicas, né? E o pessoal, eu vi, tem umas cópias no YouTube, enfim, não com uma resolução muito boa, mas como é que está essa questão do acesso? É só mesmo em loco ali, tem uma perspectiva de tentar tornar esse material, né, acessível online. E aí eu fiquei pensando em você, Brent, se você pudesse comentar um pouco mais, eu fiquei super interessado quando você mencionou esse evento que vocês fizeram, né, por exemplo, ali na escola, na Carmela Dutra, né, em Porto Velho, enfim, sobre o contexto de realização desses eventos, né, então, assim, toda essa mobilização, enfim, se foi em escolas, houve também, enfim, em sindicatos, né, mas essa articulação para exibir esse material e debater, e que, de fato, hoje, assim, né, enfim, não sei se a gente, de fato, conseguiria, né, mas assim, toda essa mobilização, essa articulação em exibir e debater esse material. E, enfim, e fiquem à vontade também vocês para lançarem aí perguntas, questões, para a gente conversar um pouco. O acervo veio para o Brasil, a PUC de Goiás são coprodutores, então o acervo foi para a PUC de Goiás. Primeiro eu vou te falar, então eles têm os direitos patrimoniais no Brasil.
a Casa de Oswaldo Cruz tem cópia de todos os materiais editados e mais algum material bruto que a gente telecinou na época, porque o Adrian trabalhou até ele morrer, a gente estava trabalhando, conseguiu esticar os recursos e a gente fez um trabalho enorme até ele, quando ele estava vindo para o Brasil, quando ele morreu, ele estava vindo para o Brasil. Aí depois eu conto, só vou explicar essa coisa como é que está. Então, na Casa Oswaldo Cruz, pode fazer pesquisa presencial, tá? Mas assim, só podem ser feitas cópias com autorização da PUC de Goiás. O Vicente Rios ele é responsável pelo acervo. Então, assim, a coisa na PUC de Goiás ele é um pouco lenta, quer dizer, um tempo universitário, vamos falar assim, e parece que o acervo agora não está como um encarregado, né? Porque a pessoa que estava lá, o Vicente Rios, está de licença médica, e o Frederico Mael, que foi assistente desde que o acervo chegou em 2008, que ele está trabalhando lá e conhece bem o acervo, e trabalhou com o Vicente na edição do filme Visões da Floresta, etc. Parece que ele saiu ou está saindo de lá. Então, isso é uma questão que a gente se depara, não sei se isso precisa entrar na edição final aqui, que vai ser editado nessa nossa conversa aqui, mas isso é uma questão que a gente não, né? Todo mundo que trabalha com filme, documentário, Amazônia e pesquisa se depara. É uma dificuldade da veiculação desses filmes, porque... Mas alguma coisa se consegue, quer dizer, eu acho que... mas não sei como é que está. Sendo sincero, não sei como é que está. Mas para usar, tem que pagar pelas imagens, e para pesquisar, eu não sei se precisa ser só na PUC de Goiás, ou se eles poderiam disponibilizar cópias com um timecode aparente, ou com uma marca d'água que dificultasse o uso sem autorização, etc. Mas até hoje, isso ainda não foi feito. Tá? Então, sobre o tamanho do acervo, o Adrian, quando ele filmou A Década da Destruição, ele que fala, né? Ele filmou com muito dinheiro. Então, ele filmou muito. E tudo que ele filmou, na hora, ele filmou em 16, né? E ele fez cópia também de todo o áudio em 16. Ele fez cópia dos negativos para um positivo, 16 milímetros, e do áudio, que era tudo gravado com Nagra, nas fitas de rolo, um quarto de polegada, né? Também foi passado por um 16 milímetros perfurado, que é um 16 milímetros de som. Então, isso é todo o material que ele filmou, não só o material que a gente conhece, os filmes prontos. Então, esse tamanho do acervo tem a ver com isso. Tá? Então, assim, todo esse material veio para Goiás, veio lá para a PUC de Goiás. Agora, o material editado, ele tem as matrizes todas, tem as cópias, então é todo o material de trabalho, quer dizer, foi tudo doado. Não o material do Adrian da Ásia, esse, se não me engano, talvez o Brent saiba, foi doado, cedido, não sei, para uma universidade nos Estados Unidos. E o material eu não sei, eu sei que o material específico de um filme do Tibete está com uma pessoa que trabalha arquivo fílmico do Tibete. Então é isso. E a questão da disponibilidade do acervo tem que ser eu não sei, tem que ser feito alguma permuta, alguma troca, alguma parceria, porque não é muito fácil mesmo ter acesso ao material. Hoje mesmo eu estava lendo, esse aqui, tem um texto do Adrian, comentários de Adrian Cowell sobre seu acervo de filmes na Amazônia. E ele fala do primeiro filme que ele fez e que está perdido, porque o câmera, que é Stanley Jeeves, o que fraturou a perna lá no Monte Roraima, não sei o quê, que o filme foi perdido, mas tem algum momento que ele fala que ele só tem o copião, cutting copy, em preto e branco, 16 milímetros, e a banda sonora em 16 milímetros de 4 programas. Mas eu nunca vi esse material. Será que está lá no acervo de Goiás? Não sei. Há também uma compilação em cor de 15 minutos, produzido pela Pathé para os clubes de proprietários Land Rovers da companhia Rover. Então, assim, deve ter muita coisa no acervo que veio e que a gente não sabe ainda especificamente. Então, só falando assim, que o acervo chegou em junho de 2008, aí foram feitas várias mostras de filme no Rio,
em Brasília, que o Brent participou, organizou uma mesa, inclusive, de debate, e depois no Acre, em Rio Branco e em Chapuri. Aí, depois que o Adrien faleceu, o Felipe Milanês organizou uma mostra em São Paulo, e o Adrien trabalhou, por exemplo, tinha os filmes da década de 60 que o Adrien achava, não vale a pena, não são filmes bons. Eu disse, não, mas são filmes que têm uma dimensão histórica. Então, o Adrien era incrível, ele conhecia muito. Fazendo só um parênteses, quando a gente estava em Londres, fazendo um estudo, eu, Vicente e o Mário Arruda, lá da PUC de Goiás, o Adrien deu uma festa para todo mundo das equipes inglesas que vieram ao Brasil na época da década da destruição. E eu fiz uma entrevista com o Vicente e conversamos com os editores. E um deles falou uma coisa muito impressionante, que o Adrien ia para a ilha de edição com o filme praticamente pronto, tipo, entra aqui, sai ali, aí vem isso, fade in. Ele ia ele disse, praticamente eu fazia o mínimo, eram coisas mínimas. Quer dizer, o Adrien trabalhava toda a montagem. Quer dizer, quando a gente filmava, ele já estava pensando na história, na narrativa. Então, isso é bem assim, bem louvável, assim, uma coisa bem talentosa mesmo, porque todo mundo fala, o documentário você resolve na montagem, mas pelo jeito o Adrien já ia para a montagem com o documentário resolvido. Não sei, uma outra coisa que eu queria falar para a Elizabeth, assim, que você comentou, a ligação dele com o Chico Mendes, ele conta no livro A Década da Destruição, né? Eu conheci o Adrien no final de 2005, e aí, acho que ele me deu o livro da década, aí logo no início do ano, carnaval, eu peguei o livro da Década da Destruição para ler. Aí começa assim, Fó Xingu, aí eu oferecendo para o parque, não sei o quê. E eu não sabia, mas ele perdeu um filho, né? Ele perdeu um filho antes de filmar a Década da Destruição, e o filho dele chamava Xingu, porque ele já tinha estado no Xingu com a Pili, que foi a mulher dele, mãe dos 2 filhos dele, morou 2 anos no Xingu, e ele deve ter sido concebido lá no Xingu. Então, ele dedicou esse livro, A Década da Destruição, para ele. E ele conta que, quando ele conheceu o Chico Mendes, ele tinha tido gêmeos, eu não lembro direito a história, mas acho que ele tinha perdido um filho e o outro filho estava mal, ou tinha um filho que estava mal, e ele tinha recurso de produção, e ele pagou a ida para o hospital, não sei se ele estava em Chapuri, foi para Rio Branco, estava em Rio Branco, foram para Manaus, ele conta isso. Quer dizer, com certeza, não só pela pessoa que ele era, mas porque ele estava mobilizado, tinha acabado de perder um filho, sei lá. Mas, a partir daí, eles começaram a ter uma cumplicidade muito grande, não sei se pela perda de um filho, ou, enfim. E aí ele foi filmando, ele acreditou na história do Chico Mendes, nessa coisa dos filmes nos prêmios internacionais do Chico Mendes, foram coisas batalhadas pelo Adrien. Como ele, na época do Xingu, ele conseguiu sugerir o nome dos irmãos Vilas Boas para o Prêmio Nobel da Paz. Mas nunca nenhum brasileiro, né, ganhou nenhum Prêmio Nobel. Então ele tinha essa dimensão, ele era muito, muito engajado, não sei se foi você ou a Elizabeth que falou, ele foi muito engajado, né? Não só no Brasil, como na Ásia, a questão lá com os filmes sobre o combate ao ópio, enfim, a heroína, não sei o quê. Enfim, se eu puder falar mais alguma coisa... Obrigada. E aquela foto do Tari, para mim, assim, é a joia da fotografia, aquele olhar dele procurando a lente ou o barulho. Aquilo é demais, né? É lindo, aquilo fala tudo, né? Maravilhosa aquela foto. Outro dia me ligou uma moça de São Paulo, que estava produzindo um filme, querendo comprar, não sei o quê. Eu falei, primeiro falar com o Vicente. Não, o Vicente que decide, né? Estamos na doação do Adrien. O Vicente é a pessoa que responde pelo acerto. Brent, você quer comentar um pouco? Sim, respondendo a sua pergunta, sobre como surgiu esse evento em junho de 1986, no Colégio Camela Dutra, em Porto Velho, né? Esse evento que foi a exibição de filmes do Adrien em debates entre toda uma série de atores, né? Como é que isso surgiu?
Primeiro, como eu falei, surgiu na época da abertura política, né? No processo da redemocratização, onde teve uma mudança dentro do governo e uma conjuntura mais favorável, e especificamente, como muitas vezes acontece na história, as mudanças têm a ver com pessoas que estavam no lugar certo, no momento certo. Mas nesse caso, o Gabriel Ferreira, que tinha toda uma formação e conhecimento de campo no interior de Rondônia sobre as questões socioambientais, né, que virou secretário de Agricultura como reflexo desse processo de redemocratização do país. Então, o aval, o apoio do governo nesse sentido foi por causa disso, né? Foi um momento especial nesse sentido. Acho que um outro lado que teve o que estava acontecendo no país e principalmente a efervescência dos movimentos sociais, dos povos indígenas, do movimento dos seringueiros, do MST, da agricultura familiar em geral, e teve figuras que depois passaram a ser cada vez mais conhecidas. Uma das pessoas que participaram foi Ailton Krenak, naquele evento. Teve liderança dos povos Suruí, dos seringueiros, se não me engano, participou o Gumercindo e o Raimundo de Barros, lá do Acre, além de Jaime Araújo, também que estava envolvido. Nessa época coincidiu, né, com os primeiros encontros dos povos da floresta também, né? Uma característica interessante desse evento é que juntou povos indígenas com outras populações tradicionais, especificamente seringueiros, e também agricultores familiares. Então foi bem interessante esse encontro nesse sentido, né? Inclusive de ver, como aconteceu no caso de Renato, que eu estava comentando, o agricultor migrante que foi assentado numa terra de baixa qualidade, lá numa situação de confronto com povos indígenas. Ele não sabia que estava lá no território do outro, né? Talvez ele tivesse escutado aquela narrativa de Amazônia desocupada, vazia, etc., e não sabia. Então, os dois grupos que, na realidade, colocando em situação de confronto, mas os dois grupos vitimados pelo mesmo processo, né, de um desenvolvimento autoritário, que, na realidade, não é desenvolvimento. Então, eu acho que foi essa conjugação de força, abertura política, figuras, a questão da agência dentro do próprio governo do Estado, que não é um monolito, né? Sempre tem isso. Eu acho que o Valmir de Jesus é um outro exemplo disso. Também, Valmir como reflexo daquela época que tinha o primeiro mandato, o governo Lula, Marina Silva como ministro do Meio Ambiente, era um momento também mais favorável também, né? A efervescência dos movimentos sociais, como eu falei, e o papel da própria equipe, o protagonismo da equipe do Adrien Cal. Nesse sentido, o Vanderlei de Castro, da equipe do Adrien, tinha um papel absolutamente chave no sentido de ir lá nos lugares onde eles estavam filmando, onde era importante um debate na sociedade local sobre o que eles estavam filmando, né? Eu não lembro o nome que eles deram, era uma coisa tipo batedor de frente, uma pessoa que vai lá abrindo picada. Então, só que assim, estava abrindo o território político da cidadania, da democracia, da discussão, do debate, né? Então, ele teve um papel chave nesse sentido de organizar o evento que teve lá no Colégio Camelo Dutra, né? Eu colaborei fazendo um papel de assessor lá na Secretaria de Agricultura, mas o Vanderlei teve um papel absolutamente importante nesse processo, e inclusive de estar junto com o reitor da Universidade Católica de Goiás, o Pedro Wilson, que presidiu esse evento, né? Eu acho que foi uma conjugação feliz de fatores, né, que permitiu que acontecesse. Eu não sei se existe um registro, a filmagem desse evento. Se não me engano, o Vicente filmou esse evento. Até gostaria de fuxicar lá no acervo lá, e ver se tem, porque seria muito interessante assistir esse evento tantos anos depois. Mas basicamente foi isso.
Legal, Brent. Beth, você quer pontuar? Não, eu só queria acrescentar, né, Juliano, nós podemos opinar um pouquinho sobre se essa diversidade, né, do diferente, ter a voz, dar visibilidade, eu não sei, eu acho que nós estamos passando por um momento bastante difícil aí em Rondônia, né? Não é? Pelo menos eu não encontro esse tipo de debate, Brent, na universidade, pelo menos no nosso campus, né, praticamente um debate ausente, né, Juliana? Eu acho isso terrível, né? Porque nós estamos sob um governo que não se diz militar, não se diz autoritário, né? E o relatório do CPT que foi divulgado, né, recentemente, exibe que Rondônia, o cenário em Rondônia é desfavorável, né, para esse debate, né? Eu acredito que realmente passamos por um momento bastante difícil. Uhum. Porque na época ali, né, das filmagens de Cowell, eu não sei se talvez vocês pudessem me explicar, né, o fato dele ser estrangeiro pesou assim dele poder estar mais em campo. Eu não sei como é que estava o cenário ali. Uhum. Você fez um comentário, você falou, Vicente atrás das câmeras. O Vicente, eu vi o filme, não sei se vocês chegaram a ver, Killing for Land. Foi o filme que a gente... Tem até essa história bonita, né? Porque ele nunca tinha feito a versão em português, porque as pessoas... tem uma moça que denuncia os mandantes dos crimes e ela estaria correndo perigo de vida. Mas lá em 2010, 2011 mesmo, o Vicente viu, eles se informaram, essa moça não estava mais na região, então a gente foi fazer a versão brasileira de Killing for Land, Matando por Terras. Sim. O Edgar já tinha aprovado a narração, ele estava vindo para o Brasil para acompanhar a narração no estúdio, mas já estava tudo ok, era o Saldanha que sempre fazia as narrações, não sei o que, desses filmes. E ele morreu na véspera de embarcar, então a gente fez assim, né, tudo marcado, então vamos nessa, porque se parar não vai fazer mais, né? Mas o Vicente, nesse filme fica muito claro, outro parênteses, assim, todas as versões em português que a gente fez, né, nesse período, foi uma preocupação, porque na Inglaterra é muito comum você ter o voice-over, você tem a narração over, né? Então, mesmo nos filmes, que ele filma gente, ele filmou uma senhora, num daqueles filmes do Nordeste, que estava viva na época de Canudos, que conheceu o Antônio Conselheiro. E ela tinha um áudio horroroso, mas você não sabe, puxa para cima esse áudio o máximo, para você ter um mínimo de voz dessa pessoa. E também uma coisa que ele foi lendo, todo o diálogo, que na versão inglesa, você tem um voice-over explicando o que eles estão falando, a gente puxou para cima, mexeu na narração para aparecer. E o Vicente é fundamental, quer dizer, eu já sabia em outros filmes, mas ali foi fundamental. O Vicente era o... Eu nunca cheguei a conhecer o Vanderlei. O Vanderlei morreu, eu não conheci o Vanderlei. Mas, assim... O Vicente era fundamental, o Vicente que chegava, o Vicente, não, vamos lá, chegava, ele era o cara. E eles entravam, isso ninguém disse, mas eu imagino, que eles entravam como Universidade Católica de Goiás nos lugares. Olha, aqui é Bourbon, eu sou da Universidade Católica de Goiás, eu estou fazendo um filme sobre a produção de boi no nosso estado, queremos entrevistar o gerente. Eles entravam como, não tem a menor dúvida, porque se for não inglês da BBC de Londres fazendo um documentário. Claro que ia ser muito mais difícil. Então, assim, não tenho dúvida da importância do Vicente. E o Brent conheceu o reitor dessa época, que eu conheci um outro que realmente era outra história, mas o reitor dessa época parece que era uma pessoa muito amiga, né, Brent? Muito favorável a essa produção toda. Também foi uma chave, né, para abrir, para a coisa acontecer, né? Sim, o fato dele ter ido para Porto Velho e presidido o encontro lá da exibição dos filmes, dos debates, eu acho que era um sinal do compromisso da Católica de Goiás, né, com todo esse projeto em que teve a universidade como parceira institucional durante vários anos, né? O máximo, né? O máximo. Bem aproveitado. Hoje seria, né? Seria mais lento o negócio. Né? Hoje é outras coisas, outros poderes por lá.
E nessa linha, né, do que a Beth pontuou, eu particularmente vejo, né, quando nós conversamos, enfim, com outros colegas, né, outros professores, mesmo o pessoal que está ali em sala de aula, né, no ensino médio, no ensino fundamental, enfim, um grande desconhecimento, né, do trabalho do Adrian Cowell, enfim, do Vicente Rios, né, e aí nessa perspectiva que eu penso muito, né, no acesso a esse material, e também pensando na perspectiva do acesso a esses arquivos, né? Esse material bruto, por exemplo, a gente tem tido, enfim, não é algo tão recente, mas assim, um número muito grande de filmes, por exemplo, com material de arquivo, né? Então, assim, acessar esse material, né, é muito significativo, eu acho que para a gente entender a nossa história, né, aqui do estado de Rondônia, e quando a Beth também mencionou, né, nos últimos anos, Rondônia e Pará, nos relatórios ali da CPT, né, da Comissão Pastoral, né, eles ficam brigando, primeiro, segundo lugar, né, como os estados mais violentos, né, então, assim, eu acho que a importância que esse material tem para a gente entender, e infelizmente, assim, tão atual, né, porque esses conflitos persistem, né, eles persistem em dimensões maiores até, talvez, enfim. O Adrian, sei lá, ele comentou uma coisa mais ou menos assim, não, às vezes a Amazônia está na moda e às vezes não está. Quer dizer, ele está falando uma perspectiva de 50 anos, quer dizer, no sentido de às vezes está em evidência política e tudo, e às vezes não está. E agora está muito em evidência. Eu acho, não sei, porque que teria espaço para uma batalha de tentar vender a filmografia do Adrian para alguma televisão a cabo, de exibir na televisão. Agora, eu não sei, aí é uma questão que a universidade tem que levar à frente, porque eles têm os direitos patrimoniais, mas eles não são uma produtora de cinema, então eles não têm muito essa perspectiva, né? Eles acham que os filmes estão lá para os alunos verem, eles têm uma... Assim, essa é a perspectiva dele. Mas eu acho que teria espaço, não sei se que canal, porque o Canal Brasil, que seja, sabe, pegar e passar a década, por exemplo. Seria incrível. Seria incrível. Eu acho que tem espaço, quer dizer, acho que tem receptividade, mas não sei também. Não sei quanto se vão receber, provavelmente vão receber pouquíssimo para isso, não sei se tem interesse. Mas não teve nenhum esforço. Quando o Adrian fazia, ele tinha um acordo com a TV Cultura de exibir, e eles trocavam isso na versão em português, você tem um narrador da TV Cultura que faz a narração. Então era um pouco a troca. E aí eles exibiam, não sei quantas vezes que exibiram na televisão. Não sei se vocês chegaram a ver, se o Brent chegou a ver na época. Então, realmente, ninguém conhece, não é? Conhece, assim, esse núcleozinho, Rondônia, os documentaristas, o pessoal ligado à Amazônia. Mas é isso. Estela, para você ter uma ideia, eu ainda não tive a oportunidade de assistir Lutando por Terra. Você acredita? Eu não conheço ainda o conteúdo do filme. Né? Eu acho que o difícil acesso, né? Não sei se eu que estou bobeando ou né? Uhum. Eu tenho DVD, também não é para entrar na edição final. Eu tenho DVD. Dessa mostra que a gente está organizando, né? Vai passar, né? A previsão é incluir esse filme dentro da programação. Então, que legal. Uma oportunidade é uma oportunidade. De ver o filme também, eu creio que tem um outro documentário mais recente, e de estar discutindo, inclusive, sobre a situação de conflitos no campo que o Juliano relatou, inclusive com o pessoal da CPT que lançou esse relatório recentemente. Está online esse relatório da CPT? Tá. Passa para mim. Sim, Estela. Passa para mim. Tá. Bom, gente, a conversa está ótima, boa. né? Se deixar, a gente fica horas aqui, horas. Muito bom ouvir o depoimento do Brent, enfim, todo esse contexto, né? Acho que você que esteve aqui viveu. A Estela também, né? Toda essa relação com o acervo, seu contato. E
em uma das suas falas, Neisela, você mencionou que você conheceu o Adrian em 2005, se eu não me engano, em Porto Velho, que era a terceira edição do Cine Amazônia, né? Então, assim, acho que a importância desses eventos também, desses encontros, né, para a gente se aproximar, para a gente se dialogar, né? E aí pensando tudo que veio depois desse teu encontro, quando você o conheceu. Foi incrível. Né? Eu disse, não, tem que fazer um filme com o Adrian e com o Vicente, fiquei totalmente encantada. E aí eu fui tipo, véspera de Natal, que o Adrian estava em Goiânia, eu fui para lá, eu mesmo fui. E aí ele me mostrou a sala lá, que ele queria doar o acervo. Quer dizer, uma ideia de fazer um documentário virou numa possibilidade de fazer um projeto para vir um acervo. Eu assim, trabalho com a Amazônia, trabalho num acervo, quer dizer, tem tudo a ver, a temática eu conheço. Né? E aí foi dando certo, aquela coisa que você vai fazendo e vai dando certo. E teve dinheiro, e teve a Luísa Andréia, que foi fundamental para toda a coisa executiva, sabe, assim, disso, de orçamento, propor, não sei o quê. A gente fez tudo junto, a gente ia para Brasília junto, a gente fazia, foi uma dupla, assim, muito, muito produtiva, assim. Mas foi a partir do Cine Amazônia. Legal. Temos que fazer uma mostra no próximo Cine Amazônia presencial, a gente fazer uma... E foi o Krasberg, essa vez foi o Krasberg e foi o Thiago de Mello também. Nossa. Nesse mesmo ano. Foi. E os documentaristas em Rondônia, quem são? O Beto Bertanha, Sim, ele é um dos que eu entrevistei, né? Enfim, o Beto, a gente tem também o Alexis Bastos, né? Enfim, a própria Fernanda, né? O Jurandir, temos a Simone Norberto, a gente tem um conjunto, bastante gente com os quais eu trabalhei nessa pesquisa, né? Que teve esse recorte do comecinho dos anos 90 até 2013, enfim. E agora a gente tem uma galera nova que está chegando. Bom, mas para finalizar, eu gostaria de passar a palavra rapidamente para cada um de vocês, para as considerações finais de vocês, e aí a gente encerra, gente. Pode ser contigo, Isela, começamos com você, depois o Brent e a Beth, as considerações finais. Eu de ouvir o Brent falar, que o Brent o Brent participou de uma parte assim ativa do ativismo mesmo político do Adrian no Brasil. Eu já participei de uma outra fase, né? Era a fase de doação do acervo, Batida na Floresta já tinha sido recém-realizado, não sei o quê. Então, eu gostei muito de ouvir o Brent, acho importante esse opinião. E é isso. Obrigada, Elizabeth, obrigada. Eu que agradeço. Brent, passo a palavra para você. Tá, bom, só novamente parabenizar os organizadores do Cine Amazônia, né, seus 18 anos, que tem um papel fundamental, né, o reconhecimento do trabalho do Adrien e tantos outros cineastas importantes, né, então, vida longa pro festival, e dizer que realmente queremos avançar com uma mostra esse ano, passando vários filmes do Adrian e obras mais recentes, uma parceria com o ENB, com a Universidade Católica de Goiás, a PUC de Goiás, com a Universidade de Rondônia e outros colegas da Unimonte, da Universidade Estadual de Montes Claros, o Gustavo Cepolini, que também escreveu uma tese sobre conflitos agrários e a obra do Adrian, e o Felipe Milanês, da Universidade Federal da Bahia, também, que é um jornalista e cineasta que também é inspirado no trabalho do Adrian. Então, com essas pessoas, a gente pretende realizar esse evento. Vamos deixar informações sobre o evento depois com o Jurandir, com o Fernando, com o pessoal da organização do Cine Amazônia, e inclusive nossos contatos, a gente pode manter o contato ao longo desse ano, nos próximos meses, e mais uma vez dizer que eu acho que o trabalho do Cine Amazônia está mantendo vivo esse espírito, né,
do cinema engajado na realidade, retratar a realidade, sem nenhum panfletismo, assim, mas no sentido de retratar a realidade, de dar voz para as pessoas que tipicamente não são ouvidas e de contribuir para a reflexão e para o diálogo. Acho que isso é uma junção da arte que uma vida democrática. Eu acho que é muito saudável. Obrigado, gente. Obrigado, Brent. Agora, para você, Elizabeth, suas considerações. Rapidinho. Eu agradeço a organização do Festa Amazônia, agradeço a Brent e a Estela, e a você também, Juliano, pelas considerações, e eu, como professora, e por ter tido a oportunidade de conhecer os filmes de Adrian Cowell, né, ouvir vocês ainda vai ser sempre importante, porque a gente descobre cada vez mais coisas, né, Juliano, que complementam, né, aquilo que a gente procura no mundo, né, e principalmente para a educação em geral. Eu acho que os filmes de Adrian Cowell contribuem significativamente, né, talvez um pouco mais para aqueles que se dedicam à educação ambiental, né, para os professores do ensino público. Eu acredito que seja um material muito importante, e também para aqueles apreciadores do cinema, né, como linguagem cinematográfica também, né. É aquilo. Olha, quando eu assisto os filmes de Cowell, eu digo aquilo que a Estela mencionou. Ele tinha um talento danado ali nas montagens, entendeu? E me parece realmente que ele já tinha na cabeça muito certo, mas eu acho que isso é a vivência dele, né, a formação dele, aquilo que ele buscou na vida dele. Eu acho que ele se expressou muito bem nos filmes que ele produziu. Eu acho que isso poxa vida, poucos conseguem, né? Uhum. E com a parceria do Vicente Rios, né? Bom, gente, muito obrigado. Agradeço as contribuições, a participação de vocês três aí. Com certeza foi uma grande aula, né? Assim, acho que aprendi muito, com certeza quem nos assistir aí, está nos assistindo, também aprendeu muito. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês três aí, a Estela, o Brent e a Beth. Bom, é isso, gente. Agradeço mais uma vez. Continuem aí acompanhando, né, a programação do festival, a 18ª edição do Cine Amazônia. É isso. Muito obrigado, gente. Tchau, gente.